Pesquise no Evangelho. Inscreva-se. Em algum lugar da Prússia, antigo país europeu. Ano 1712 aproximadamente. Cento... 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor se manifestou espontaneamente com o nome de Lisbeth. A senhora quer nos dar algumas informações sobre sua posição e a causa de seus sofrimentos? Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrerá as torturas que suporto. Parece que a senhora lamenta ter cometido os erros contrários às qualidades que está enumerando. Seu arrependimento não a alivia? Não. O arrependimento é inútil quando é apenas a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é calcado no remorso de ter ofendido a Deus e no ardente desejo de se redimir. Infelizmente, ainda não cheguei a esse ponto. Tenho necessidade que todos aqueles que se dedicam a amenizar sofrimentos alheios me recomendem em preces. Isso é uma grande verdade. O sofrimento, às vezes, arranca um grito de arrependimento que não é a expressão sincera de remorso por ter feito mal. Porque se o espírito não sofresse mais, estaria pronto a recomeçar. Eis porque o arrependimento nem sempre leva à libertação imediata do espírito. Apenas cria uma predisposição. É tudo. Mas é necessário provar a sinceridade e a solidez de sua resolução através de novas provas, que são a reparação do mal que se fez. Ao meditar com cuidado sobre todos os exemplos citados, se encontrarão sérios e instrutivos assuntos, porque nos iniciam nos pormenores mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial só vê esses exemplos como relatos mais ou menos pitorescos, o homem sério e reflexivo encontrará neles uma abundante fonte de estudos. Farei o que a senhora deseja. Pode me dar alguns pormenores sobre sua última existência? Poderia ser um ensinamento útil para nós e tornaria produtivo seu arrependimento.
O espírito tem uma grande indecisão em responder a esta e a algumas outras questões seguintes. Nasci em condição elevada. Tinha tudo que os homens enxergam como fonte de felicidade. Rica, fui egoísta. Bonita, fui sedutora, indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa. Pisava com meu poder em todos aqueles que não se prostrassem diante de mim. E pisava ainda naqueles que se encontravam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor pisa também, cedo ou tarde, sobre as frontes mais altivas. Em que época a senhora viveu? Há 150 anos, na Prússia. Durante todo esse tempo, a senhora não fez nenhum progresso como espírito? Não. A matéria se revolta sempre. Você não pode imaginar a influência que ela ainda exerce, apesar da separação entre o corpo e o espírito. Veja, o orgulho enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam cada vez mais em torno do miserável que lhes entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascendo, que sabe modular os assobios envenenados de serpente, de maneira que a gente os tome por uma música celestial. O orgulho, esse demônio múltiplo, que se inclina sobre todas as aberrações de seu espírito, que se esconde nas dobras de seu coração, penetra em suas veias, envolve, absorve e, em seguida, arrasta para as trevas do martírio eterno. Sim, eterno. O espírito diz que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque sua situação é sempre sofredora. Mas a maneira como descreve o orgulho e lamenta as consequências é incontestável um progresso. Que, certamente, enquanto vivia e logo após sua morte, não raciocinaria assim. Compreende o mal, o que já é uma grande coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. Deus é muito bom para condenar suas criaturas apenas a delas. Acredite em sua misericórdia. Diz que tudo isso pode ter um fim, mas onde? Procuro por muito tempo e só vejo sofrimentos. Sempre, sempre, sempre. Como a senhora veio hoje aqui? Um espírito que sempre me segue me trouxe. Há quanto tempo a senhora vê esse espírito? Não faz muito tempo. Foi depois que a senhora se deu conta dos erros que cometeu? Depois de longa reflexão. Sim, você tem razão. Foi a partir daí que eu vi. A senhora compreende agora a relação que existe entre seu sofrimento e a ajuda visível que lhe dá seu espírito protetor? Veja o amor de Deus como a origem deste apoio e como fim do seu perdão e sua misericórdia infinita. Oh, sim, eu gostaria. Acredito poder lhe prometer em nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz de seus filhos em perigo. Apele a ele do fundo de seu arrependimento. Ele a escutará. Não posso. Tenho medo. Rezemos juntos. Ele nos ouvirá. Após a prece, A senhora ainda está aqui? Sim, obrigada. Não me esqueça. Venha inscrever-se aqui
todos os dias. Sim, sim. Virei sempre. Mensagem do Guia do Médium. Jamais esqueçam os ensinamentos que você pode extrair do sofrimento dos seus protegidos e, sobretudo, das causas desses sofrimentos. Que sirvam a vocês todos como ensinamentos para se preservarem dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purifique seus corações, sejam humildes, ame-se, ajude-se, que seu coração reconhecido nunca esqueça a fonte de todas as graças, fonte inesgotável de onde cada um pode tirar uma mudança, fonte de água viva que às vezes mata a sede e a fome, fonte de vida e de felicidade eterna. Vão, meus queridos, busque essa fonte com fé. Jogue nela suas redes que sairão de suas ondas carregadas de bênção. Avise aos seus irmãos, previna-os dos perigos que pode encontrar. Espalhe as bênçãos do Senhor. Elas renascem sem cessar. Quanto mais as esparramarem em torno de vocês, mais elas se multiplicarão. Vocês as têm em tuas mãos, porque quando diz a seus irmãos, lá estão os perigos, lá estão os obstáculos, siga-nos para evitá-los, limite-nos, que damos os exemplos a vocês, esparramam as bênçãos do Senhor sobre aqueles que os escutam. Benditos sejam os esforços, meus queridos. O Senhor ama os corações puros e merece o seu amor. Lisbeth, ser submisso à vontade de Deus, caridoso aos filhos seus, ser humilde, bondoso com o fraco, e não sofrereis a tortura porque passo. Pareceis sentir o peso de enganosos procedimentos. Poderás ter alívio no arrependimento? Não, é preciso reparação.
Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.